Retornamos para a gente concluir nosso estudo sobre Brasil Colônia. A gente estava falando sobre o Tratado de Metway, né? Que era um acordo travado entre Inglaterra e Portugal, onde a Inglaterra iria fornecer produtos manufaturados a Portugal, mais baratos, né? E Portugal, em troca, forneceria vinhos mais baratos à Inglaterra. Só que a gente vai ter um problema acontecendo aí. Por quê? Portugal necessitava muito dos produtos manufaturados, da Inglaterra, no caso. E a Inglaterra não necessitava tanto assim dos vinhos de Portugal. Então, isso vai causar uma desproporcionalidade, o que vai gerar muitas dívidas do lado de Portugal para com a Inglaterra, tá? É importante a gente lembrar disso, porque lá na frente, quando o Brasil conquistar sua independência, essas dívidas com a Inglaterra vão passar para o Brasil. Então, a gente vai conseguir entender um pouco desse processo econômico dentro do Brasil agora independente, tá? Final do século XVII, começo do século XVIII, a gente vai ter o que a gente chama da descoberta do ouro, né? Tudo que acontecia lá na cana-de-açúcar do Nordeste, agora o eixo econômico dentro do Brasil vai para o Sudeste e Sul, ok? Precisamos entender isso. Vai acontecer, basicamente, ali dentro de Minas Gerais. Os paulistas, né, chamados de bandeirantes, vão encontrar o ouro, tá? Quem eram os bandeirantes? Eram expedicionários desde o começo ali da colonização dentro do Brasil, ok? E eles vão encontrar o ouro. Vai, então, acontecer um embate desses paulistas com Portugal, porque os paulistas vão dizer que o ouro é deles. Eu encontrei o ouro, então o ouro é meu. Portugal vai falar assim, não, você encontrou ouro, mas encontrou ouro no meu território. Então, o ouro é meu. E esse embate vai gerar uma guerra, que a gente chama de Guerra dos Emboabas. Meninos, vou falar de alguns conflitos que vão acontecer, mas vou falar assim, bem simplista. Eu não vou conseguir aprofundar com vocês aqui nessa explicação. Mas aí vai acontecer essa Guerra dos Emboabas, que são os bandeirantes paulistas contra Portugal. Portugal vai conseguir vencer os paulistas, tá? E vai ficar com ouro. Não que os paulistas agora não possam explorar esse ouro, podem, só que com as regras estabelecidas pela metrópole Portugal, tá? O que precisamos entender com esse processo minerador ali dentro de Minas Gerais, dentro do século XVIII? A gente vai ter um processo diferente da cana-de-açúcar. Por quê? Porque na cana-de-açúcar, para você produzir a cana-de-açúcar, você tinha que ser rico, precisava ter fazendas, precisava ter escravos, tudo isso. Agora, nesse processo minerador é um pouco diferente, porque se você é um português pobre, branco, você vai conseguir uma certa ascensão social descobrindo um ouro, um território que tenha ouro, ok? A gente precisa observar que aí vai surgir a classe média, tá? Uma classe média que a gente fala que é urbana, porque eles vão viver dentro de cidades e não num núcleo rural, ok? Como é que acontecia esse processo, professora? Encontrei aqui a área onde tem ouro. Eu avisava imediatamente a Portugal e Portugal me dava permissão para explorar aquele lugar. Eu iria ficar com uma parte do lucro gerado por aquele ouro. Olha só, a gente vai ter alguns impostos criados por conta dessa sociedade mineradora. Um dos mais conhecidos vai ser o quinto. O que é o quinto? 20% do lucro anual com ouro que eu consegui explorar vai ser destinado a Portugal, tá? Só que esses 20% ele era retirado por Portugal, não o minerador retirava os 20% e entregava a Portugal. Ele entregava a Portugal todo o ouro para que Portugal, conseguisse tirar os 20%. Só que aí Portugal vai sacanear pra caramba nesse processo. Às vezes não vão tirar só 20%, vão tirar 30%, 40%, 50%. Às vezes chegavam a retirar 80% e passar 20% para os mineradores. Então percebam que vai ter alguns problemas quanto ao quinto. Tanto é que vão gerar algumas revoltas por conta desse imposto em si, tá? A gente tem até a revolta de Filipe dos Santos, que era um minerador,
que também é conhecida como Revolta de Vila Rica, que vai acontecer no ano de 1720. Eles vão começar a se recusar a pagar esse quinto, a entregar esse ouro para Portugal, ok? E aí, Felipe dos Santos e os mineradores vão começar a tentar burlar Portugal. É até aquela expressão que a gente fala santo do pau oco, então foi criada bem nessa época. Por quê? O santo tinha um oco dentro dele, não por conta do ouro em si, mas porque tinha escassez de madeira. E aí eles conseguiam transformava o ouro em pó e colocava ali dentro do santo para transportar para fora de Minas Gerais, que não existiam essas coisas, tá? Esses impostos. A gente também tem acontecendo, sabe aquela expressão, lavar a égua? Então, acontece nessa época também, porque o que os mineradores estavam fazendo? Pegavam a mula, né, a égua, e espalhavam aquele ouro em pó ali naquela pelagem, não sei como fala, e depois eles lavavam a égua para conseguir retirar o ouro quando estavam fora de Minas Gerais. Então, todos esses processos aconteciam para tentar burlar esses impostos de Portugal, tá? A gente vai ter, então, criado o que a gente chama de casas de fundição, que eram uma instituição ali dentro daquela região mineradora, para ter uma fiscalização maior desse ouro e desses impostos. O que Portugal fazia? Ele pegava o ouro, né, que eles conseguiam explorar, que os mineradores exploravam, fundiam, né, colocavam o brasão e devolvia a parte do minerador, como eu disse para vocês. Assim, eles tinham um controle maior, porque eles sabiam que aquele ouro já havia sido quintado, né? Já havia sido retirada a parte do quinto para Portugal. Outros impostos também vão ser criados. Finta é um deles, que era uma remessa de 30 arrobas de ouro, que era um imposto anual, que era entregue a Portugal, a coroa, tá? Captação era um imposto cobrado por cabeça de escravo, que estava participando do processo lá de mineração. Eu era um minerador e tinha 5 escravos, então vou pagar correspondente a esses 5 escravos que me ajudam. E também vai ter a derrama. A derrama é um problema seríssimo, vai gerar uma grande crise, porque o que acontece? O ouro já tá acabando, já tá na escassez. E aí, Portugal não quer nem saber, quer continuar cobrando impostos. E a gente vai ter alguns impostos atrasados do quinto, lembra do quinto que eu falei? Então, tem alguns impostos atrasados. Eles não querem nem saber se o ouro já está acabando. E cada vez mais cobram essa derrama, esse imposto atrasado. A galera vai começar a ficar completamente insatisfeita. A gente vai ter gerado o que a gente chama de inconfidência mineira. A princípio, as reivindicações dos inconfidentes eram a parar, né, com a cobrança da derrama. Depois isso vai evoluir um pouco. Como eu disse para vocês, a gente não vai conseguir aqui falar com afinco sobre essas revoluções, mas eu gostaria que vocês soubessem que, a princípio, a Inconfidência Mineira reivindicava a não cobrança da derrama, tá? Quero que vocês percebam aquele processo que eu falei no ensino, no comecinho da aula, desse processo econômico, né, do eixo econômico está descendo, ou seja, saiu do Nordeste e começou a ir para o Sudeste e para o Sul. A gente vai ter um desenvolvimento da pecuária acontecendo também, além da mineração. E a gente começa a perceber, né, que eu disse para vocês que o ouro está acabando. Então, está acontecendo uma crise do ouro, assim como aconteceu lá com o açúcar. Isso tudo, todas essas crises, tanto do açúcar quanto do ouro, lá na frente, vão ajudar a gerar a independência do Brasil. Porque Portugal já não está lucrando com o Brasil. Então, esse processo de independência vai se tornar, de certa forma, mais fácil. Meninos, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só me procurar. Tchauzinho!